Pode começar, professor. Ok, então. Fala, rapazes! Bem-vindos ao canal da Alan no YouTube. Hoje faremos uma aula experimental, fechando um ciclo de palestras sobre neuroinfecções. Com esta aula, essa singela aula sobre meningites. Meu nome é Davi Tanajura, mais conhecido, né? Codinome Tanajura. E eu sou professor adjunto de neurologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e da Universidade Federal da Bahia. Bom, então vamos lá. Chega de conversa fiada e para frente. Esse é o roteirozinho da aula de hoje. É uma aula que eu preparei carinhosamente essa semana, no tempo vago que eu tinha. E vou falar um pouco aí de história, fazer um caso clínico de aquecimento, introdução ao assunto, uma breve revisão de neuroanatomia, falar sobre a meningite bacteriana, os sintomas clínicos que são comuns às meningites, as meningites virais, meningites crônicas e no final vou fazer um caso clínico guiado. Também vou aproveitar este momento maravilhoso para fazer a apresentação de alguns exames de imagem de domínio público online. Ok? Bola para frente. Então, aí um pouco de história. O termo frenites já era usado na era hipocrática. Hipócrates, talvez, o pai, um dos pais da medicina, na ilha de Cóis, da Grécia, ele já se referia a uma inflamação do corpo e da mente, né? E isso aí foi mais bem estruturado por Thomas Willis, que era um cirurgião inglês, que daí vem o nome, o polígono de Willis, né, o círculo cerebral arterial da base do cérebro, como que essa inflamação surgindo das meninges e com alteração de faculdades mentais e febre contínua. Você vê que o sujeito no século XVII, ele já caracterizou aí dois sintomas que são sintomas cardeais da meningite. Alguns séculos mais tarde, começaram a aparecer alguns surtos pelo mundo, em lugares diferentes, de meningite, e isso falava a favor da transmissibilidade da doença. Aquilo ali era uma doença infecciosa. Começou a aparecer em Genebra, na Suíça, em alguns lugares dos Estados Unidos, em algumas partes da África, e os médicos da época foram tomando consciência de que essa era uma enfermidade infecciosa. Olha aí nosso clássico clínico de aquecimento, né? O caso do bodinho. Vamos lá. Então, uma mulher de 30 anos apresentou febre, forte dor de cabeça e vômitos. A história revelou que ela adorava queijo de cabra fresco. Mas quem é que não gosta de queijo de cabra fresco, hein? Tanto que 2 semanas antes do início dos sintomas, ela comprou alguns na estrada. Eu faço isso aí também, compro um queijinho de cabra na estrada. O comerciante disse que o queijo era muito bom e feito com leite bem fresquinho. No exame na emergência, a temperatura estava de 39 graus, paciente letárgica, lenta, né, com raciocínio lentificado, mas oferecia uma história razoável. Tinha um torcicolo, sentia náuseas, o resto do exame neurológico era normal, a tomografia de crânio estava normal, a punção lumbar mostrou uma abertura de pressão de 260 milímetros. Vamos ver mais na frente que uma abertura acima de 20 e usualmente acima de 30 ou acima de 200 e acima de 300 indicam a normalidade, um aumento da pressão glicórica. 500 leucócitos com predominância de neutrófilos, uma glicose de 26, uma proteína de 95 e coloração de Gram negativa. Testes da reação em cadeia da polimerase para herpes simples, enterovírus,
foram negativos. Ela foi hospitalizada e tratada. E aí eu pergunto a você aí que está assistindo de casa, qual o diagnóstico e qual o tratamento ideal e qual micro-organismo provável, né? Então aí um caso clínico de aquecimento para a gente se envolver na história, né? Depois eu vou voltar nele, deixa lá para vocês pensarem no queijo de cabra, na relação que isso pode ter com a meningite. Bom, então meningite é uma inflamação das meninges e do espaço subaracnoideo. Atenção, grave, muito grave, ameaçador à vida. Tem que ser identificado cedo, tem que ser tratado cedo. Não pode vacilar, não pode ser vacilão. Essa informação eventualmente pode envolver o córtex cerebral e a medula espinhal. Esse envolvimento do córtex pode dar algumas alterações no exame do estado mental, na cognição do paciente. Eventualmente, a mesma inflamação ela pode causar espasmo e trombose de vasos superficiais. E aí se fala numa trombofleblite associada. Olha só um pouco aí da revisão da neuroanatomia, né? Tá conversando de meningite, mas o sujeito não sabe nem o que é meninge. Então, vamos aprender o que é meninge. Meninge são aquelas estruturas que revestem o sistema nervoso central, o cérebro e a medula espinhal. Então, aí a gente tem uma figura bem ilustrativa, essa figura é do Blumenfeld, mostrando aí o scalp, né? Aqui mais na direita. Deixa eu ver se meu mouse vai lá. Meu mouse não foi. Mas aí à direita tá a pele, né? Skin, o tecido subcutâneo, a gala alponeurótica, o tecido conectivo, frouxo, né? E o pericrânio, o periósteo, né? Logo abaixo a gente tem o osso do crânio, que é um osso trabeculado. Eventualmente aí passam alguns vasos também nesse osso. E agora a gente entra nas meninges. A primeira delas é a dura mater. Então a dura mater, ela tem duas folhas, ela tem duas camadas. Uma folha que é perióstea, né, tá grudada no osso, na parte de dentro do osso, e a outra folha que é a folha meningea, né? Isso é muito interessante porque o espaço criado nessas duas folhas, em algumas partes do crânio, vão formar os seios venosos. Olha esse exemplo aí. Aí a gente está mais ou menos num corte coronal, próximo à fissura interhemisférica, e a gente tem a formação aí do seio sagital superior através dessas dobras de dura mater, né? Então é importante saber que tem duas folhas de dura mater e que essas duas folhas eventualmente formam os grandes seios venosos. Abaixo da dura mater a gente tem a aracnoide mater, que está aí numa corzinha mais rosada, numa corzinha salmão. Abaixo dela vem um espaço subaracnoide, onde pode ver alguns vasos passando aí, artérias e veias cerebrais. Esse espaço é trabeculado, né? Tem essas trabéculas, e é um espaço por onde circula o líquor, né? Ou seja, grosso modo, o cérebro ele está flutuando num bolsão de líquor, né? Num bolsão de líquido. Isso é importante do ponto de vista mecânico para que ele não se choque contra as estruturas, né? Logo abaixo do espaço subaracnoide, colado já no córtex cerebral, a gente pode observar o quê? A pia mater, que é a terceira membrana. Então, são três membranas: dura mater, aracnoide mater e pia mater. Vocês vão ver o nome pacmeninge, ou pacmeningite, que é meningites relacionados à dura mater. A dura mater é quando você pega uma cirurgia, um cadáver, ela parece um plástico, ela é bem dura mesmo, ela é bem rígida, assim. Parece um plástico brilhoso. A aracnoide e a pia mater, elas já são mais suaves, elas são chamadas de leptomeninges, né? Existe uma divisão que se fala em pacmeningite, em leptomeningite, e a tradução quer dizer isso. Bom, e como é a meningite no adulto?
tem um outro capítulo que é a meningite na criança e a meningite no recém-nascido. Isso aí eu não vou entrar nesse detalhe, que é mais do domínio da pediatria. Eventualmente a gente pode até conversar sobre isso depois, mas o foco aqui é na meningite do adulto, né? Então, gravem esses 4 sinais clássicos, ok? Cefaleia, rigidez de nuca, febre e alteração do estado mental. Todos eles juntos só vão estar presentes em metade dos pacientes, tá? Então, para você não ter a ilusão de que só é meningite se tiver todos juntos. Eventualmente, o paciente pode se apresentar com 1, com 2 ou com 3 dos sinais, não tendo todos os sinais. Por exemplo, o paciente recebendo corticoides pode não ter rigidez de nuca. Trata de uma doença reumática, usa corticoide por algum outro motivo, né? Déficit neurológico pode aparecer ocasionalmente, relacionado a uma complicação da meningite, que é um abscesso, que a gente viu com Flavinha, né? A gente viu com Flavinha na última aula os abscessos, e pode complicar eventualmente com isquemias cerebrais mesmo, ou tromboses venosas, ou isquemias arteriais, né? Relacionadas à meningite, né? Uma tromboflebite, uma inflamação do vaso. Algumas petecas podem ser vistas principalmente nas meningites meningocócicas e pneumocócicas. Esses 2 tipos de meningite são meningites muito graves. E algumas complicações podem acontecer, como convulsões, AVC, hidrocefalia, epiema subdural, abscesso cerebral, como eu já disse, trombose venosa cerebral. Hidrocefalia pode acontecer devido a debris no sistema subaracnoideo e a uma complicação que chamamos de aracnoidite, ou seja, além da inflamação das meninges, a inflamação das estruturas aracnoides que reabsorvem o líquor, né? Então, pode causar um aumento do líquor e, consequentemente, da pressão intracraniana. Pacientes adultos e maiores de 65 anos são uma população que tem mais uma apresentação atípica. Febre não é um achado constante. Confusão mental é um sintoma comum. E a avaliação de rigidez de nuca, às vezes, é difícil por problemas osteoarticulares. Olha aí o gatinho. Olha o pulo do gato do mestre, ok? Pulo do gato do mestre. Então, deve-se considerar a possibilidade de germes atípicos, como listeriose ou Listeria monocytogenes. Alguns fatores de riscos associados à meningite, tanto no adulto quanto no idoso. Então, debilidades sistêmicas ou localizadas, habitação com muitas pessoas ou asilos, doenças pulmonares crônicas, neoplasias, sinusite ou mastoidite crônica, que é o que dá início na maior parte das meningites bacterianas, diabetes, doenças autoimunes, imunodeficiências ou adquiridas ou congênitas, né? Então, esses fatores que habitualmente estão relacionados com o sistema de defesa de barreira inato do organismo, né, pode ser quebrado no caso aí das meningites. Existe um termo chamado meningite associada aos cuidados de saúde, que está relacionado a traumas e procedimentos neurocirúrgicos, né? Elas podem ter início subagudo e o rebaixamento do sensório ele é menos comum. O início subagudo, assim, pode levar algumas semanas para se iniciar a infecção. E o espectro de bactérias é um pouco diferente, incluindo aí bactérias gram-negativas, comuns em flora hospitalar, e Staphylococcus aureus, que é um gram-positivo. Meningite bacteriana aguda, na maioria das faixas etárias, essas são as principais causas. Streptococcus pneumoniae, Neisseria nimigitidis, Haemophilus influenza, Streptococcus do grupo B, Listeria. A porta de entrada mais comum é a nasofaringe.
Após a vacinação em massa, as pneumonias, elas mudaram um pouco o perfil. Essa pneumonia por hemófilos, antigamente era muito comum, mas depois da vacinação, ela foi ficando menos prevalente. E as outras, a mais comum ainda considerada é pelo pneumococcus, ou streptococcus pneumonia. E aí temos síndromes clínicas, que podem aparecer no exame clínico, né? A gente, neurologista, gosta muito, né, de falar em diagnóstico sindrômico, em diagnóstico topográfico, em diagnóstico etiológico. Então, a gente tem síndromes de irritação meníngea, rigidez de nuca, sinais de irritação de meningia como Brudzinski, Kernin, Lazeg, síndrome de hipertensão intracraniana, cefaleia, vômitos, confusão mental, e uma síndrome sistêmica, toxêmica, febre, delírio, mal-estar. Delírio aí não é delírio, é delirium, é estado confusional agudo. Trouxe aqui a figurinha com alguns sinais para vocês se lembrarem, vocês sabem muito mais do que eu examinar esses sinais específicos. A gente tem o de Kern aí, que é uma resistência ou dor, quando o joelho é estendido com o quadril totalmente flexionado. Você pode ainda fazer uma sensibilização fazendo uma dorsoflexão do pé. O sinal de Brudzinski, que quando você flexiona a cabeça ou levanta a cabeça, tem um movimento involuntário de flexão da coxa sobre o quadril e das pernas. E o Lazeg, que você estende a perna esticada a 60 graus ou mais. Cuidado aqui com outro pulo do gato aí, na verdade. Quando se faz Lazeg ou Kerning, às vezes o paciente refere uma dor que é, na verdade, uma dor atrás do joelho, que não é uma dor de irritação meninge, é uma dor ligamentar, uma dor de condicionamento ligamentar físico mesmo, né? É uma dor mais localizada assim atrás do joelho, então não se confunda. A dor de estiramento do ciático, ela é bem irradiada para as costas. Tem essa posição de tripode ou sinal de Amós, que eu acho interessante, que é um sinal propedêutico, em que, aí no caso, uma criança, ela assume uma posição de joelhos e quadris flexionados, um arqueamento lordótico e um pescoço estendido, que é uma posição reflexa, ou seja, ela saindo dessa posição, na meningite, ela sente a irritação meníngia. Eu tenho um colega que publicou esse trabalho, na época que ele era estudante de medicina, e ele avaliou que esse sinal também é sensível para a meningite, que é a digitopressão do globo ocular. Quando você aperta o globo ocular, o olho, né, delicadamente, aí, como está mostrando na foto, a túnica do globo ocular, ela tem continuação com a dura mata, e esse sinal, ele se torna doloroso também nos casos de meningite. Eu acho interessante, é um sinal simples e eventualmente pode ser de alguma ajuda ou até pode ser uma informação a mais. Diagnóstico líquor essencial, né? Na verdade, poucas contraindicações por líquor, assim, geralmente contraindicação por líquor é quando há uma hipertensão intracraniana ou quando há um envolvimento de massa no parênquima, isso é um pouco mais incomum nas meningites. O exame de imagem, geralmente, você pede quando tem sinais de hipertensão intracraniana, mas ele é pouco sensível para a meningite, porque o realce meníngeo, que ele é visto mais comumente na ressonância, depois eu vou mostrar para vocês, tem um sinal do coraçãozinho aí, né? O esqueletinho, coraçãozinho, para eu mostrar um exame de imagem. Ele é pouco sensível para a meningite, na verdade. A utilidade do exame de imagem é afastar lesões que ocupam espaço, né?
A verdade é essa, ou hidrocefalia, ou lesões secundárias. Em meningite bacteriana, a gente tem uma pressão de abertura alta, tem uma contagem de células alta, né? Os diferenciais são mais de neutrófilos, polimorfonucleares, né? As glicoses habitualmente são baixas, lembre-se que a glicose corresponde a 2/3 do líquido, em alguns casos pode ser menor que 25, e as proteínas são altas, né? Esse é um achado típico da meningite bacteriana. Na vida real, nem sempre é assim, né? Nem sempre a vida real é tão bonita assim, tá assim, é bonitinho, e é bactéria tal. Às vezes, mais comumente hoje, né, as pessoas usam muito antibióticos e geralmente a gente fala muito em meningite parcialmente tratada, e o líquido ele tem características intermediárias entre meningite asséptica e meningite bacteriana, e aí isso pode causar um certo confundimento. Olha só, esse gráfico aí é interessante, que ele mostra aí as diferenças principais, clássicas, né, entre as meningites. Não, então, meningite viral você tem uma baixa contagem celular, meningite fúngica também. A bacteriana e a tuberculose você tem uma maior contagem celular. Bacteriana vai predominar neutrófilo, nas outras linfócitos, ou mononucleares, né, neutrófilo a gente chama de polimorfonucleares. A proteinurraquia, na maioria delas vai estar aumentada, e a glicorraquia vai estar baixa em bactérias e fungos, e em tuberculose muito baixa, às vezes menor do que 20. Lembrando que é 2/3 da glicemia. É bom você medir a glicemia do paciente no momento que você colhe o líquido, né, para você fazer essa comparação ideal. Então, o tratamento é assim, o tratamento é pensou, tratou. Esquece essa história, eu vou pedir uma tomografia, oh, não, eu vou chamar Dr. Felipe para Dr. Felipe avaliar, porque Dr. Felipe tem que ver primeiro. Não, eu acho melhor a gente colher o líquido, mas eu não sei colher, eu vou esperar alguém que colhe, sabe? Não, meu irmão, você vai tratar. Isso é emergência, é grave, isso mata cerca de 30%, entendeu? Então, você suspeitou, tem sinais clínicos, esquema padrão, que na maioria dos adultos vai ser Rocephin, nome comercial, não estou ganhando aí do Rocephin, que é o ceftriaxone, com a cefalosporina de terceira geração, 2 gramas de 12 em 12. Lembrando que é 2 gramas de 12 em 12, porque a dose comumente para outras infecções é 1 grama de 12 em 12. Aí a gente faz dose dobrada. A dose dobrada para quê? Para passar a barreira hematocefálica, ok? Se acrescenta ampicilina, se a suspeita for de listéria ou listeriose, e dexametasona, ela é autorizada na maioria das vezes, você fazer de preferência antes do antibiótico, certo? E a dose é essa aí, 10 miligramas de 6 em 6 por 4 dias. Se você entubou ou teve contato muito próximo com um paciente com meningite, principalmente por meningococos ou hemófilos, a gente faz geralmente uma profilaxia, uma quimioprofilaxia, com ciprofloxacina, dose única. Né? Mas isso são para contatos muito próximos ou equipe de saúde que teve contato com secreção. Então, não pense, trate, ok? Mas depois Dr. Felipe chegou, né? Deu um scald, xingou todo mundo, disse que não era meningite, que vocês são burros e não era meningite, não. Paciência, suspende o antibiótico, entende? Então é mais fácil você garantir tratando amplamente e depois suspender, caso não seja essa suspeita. Meningite viral, a maioria das vezes é causada por enterovírus. Na verdade, a gente fala meningoencefalite, né? Porque os vírus, eles têm uma tendência mais de envolver o parênquima cerebral. Enterovírus são dessa família de poliovírus, coxsackvírus, ecovírus. É uma família muito grande, viu? Tem mais de 50 tipos, né? Geralmente a transmissão é fecal, oral e respiratória. São vírus comuns. No nosso meio, temos arbovírus, né? Sim, principalmente dengue, zika e chikungunya.
Lembrando que o West Nile virus, o vírus do Nilo do Oeste ou St. Louis, eles são vírus mais da América do Norte. O da encefalite equina e o da encefalite japonesa, eles também são mais da América do Norte. Nosso meio aqui, a arbovirose comum é dengue, zika e chikungunya. O que tem maior tropismo para meningite é dengue e zika, né? E os da família da herpes, que aí eles têm uma complicação maior, principalmente herpes do tipo 1, mas pode ser por herpes tipo 2, herpes zoster ou Epstein-Barr vírus, e não esquecer do HIV, né? HIV também está relacionado com meningite viral e outras síndromes virais. O HIV é um grande mimetizador, né? Assim como a sífilis. Quando tem envolvimento de encefalite, né? Quando tem envolvimento do tipo convulsão e alteração grave do estado mental, a gente vai pensar mais em herpes vírus do tipo 1, como eu disse, né? Mas pode ser outro tipo de vírus. E habitualmente a gente acrescenta a ciclovir na dose alta, né? Uma dose de 10 miligramas por quilo por dose. O padrão é 14 a 21 dias. E geralmente aí sim tem alteração de ressonância magnética, é mais comum você observar. Essa aqui é uma alteração de ressonância magnética que é típica da encefalite límbica. Aqui é uma sequência de ressonância magnética em corte axial, ponderado em T2, e aí você observa, principalmente do lado esquerdo, um edema, uma alteração do sinal, ou seja, um hipersinal, envolvendo aí estruturas do lobo temporal, principalmente do lobo temporal medial, né, que é onde fica as estruturas de hipocampo e para-hipocampais. Tem um envolvimento também de um pouco dos núcleos da base, no corte mais acima, que é o da direita, e o envolvimento também do hipocampo da direita, do outro lado, né? Então, você vê que está inchadinho aí, você vê pouco suco, pouco giro, essa é uma característica aí de alteração límbica da encefalite herpética. É uma questão muito grave também, deixa muita sequela e deve ser tratada prontamente, né? Às vezes sem esperar exame, sem esperar ressonância, sem esperar líquido. Zika vírus é só um comentário aí, que é um flavivírus muito comum na nossa região, um slide aí só para lembrar dele, né? Ele causa uma infecção muito leve, mas ele está associado à microcefalia, síndrome de Guillain-Barré, e habitualmente alterações meníngeas também, né? Não existe tratamento específico, né? Você não faz a ciclovir ou outra droga para o Zika vírus. E um slidezinho aqui que eu fiz também para lembrar da meningite crônica, né? Então, a meningite crônica são sintomas que eles duram de dias a semanas, né? Geralmente são infecções latentes, né? Ou pode ser também doenças autoimunes ou neoplasias. As mais comuns são essas aí, infecções fúngicas, né? Ou por bactérias atípicas, né? Então, a gente tem o criptococcus, coccidioidomicose, histoplasmose, blastomicose, aspergilose, vai depender muito aí também da questão imune, HIV ou não, ou da questão epidemiológica, micobactérias, que é tuberculose, e sífilis, que é o treponema pálido, protozoário. Os tratamentos, eles são mais prolongados realmente, e os achados de exame neurológico, eles são mais comuns, certo? Então, existe uma tendência a dar lesões de massa, ou que envolvam massa, né? E que ocupem espaço. Algumas causas de doença imune incluem a doença de Behçet, né, ou BC, como preferem dizer aqui na Bahia, vasculite primária de sistema nervoso, sarcoidose, que é uma granulomatose não infecciosa, e lúpus, que é uma colagenose. Isso aí só para lembrar que tem essa meningite de curso arrastado, é bom ligar o alerta, né? É bom levantar as orelhas para pensar nessas questões. Só um comentáriozinho assim, que neoplasia, existe uma condição chamada carcinomatose meningia, que a neoplasia se espalha no espaço subaracnoide, e existe também nessa carcinomatose meningia um consumo de glicose muito exacerbado, né, que é um diferencial geralmente com tuberculose.
Então, aqui eu vou fazer um caso clínicozinho guiado, só para divertir assim, fixar o assunto, eventualmente comentar alguma besteira aqui que eu falei. Então, não, vou voltar pro caso do bode, né? Vamos fazer o do bode primeiro. Do bode, não, da cabra. Bom, o caso da cabra aí, esse caso foi retirado numa revista chamada Contínuo. Eu tô até aqui com ela. Aqui, ó. Deixa eu mostrar a capa aqui. É porque tem um delay na exibição aí. Mas essa aqui é a Contínuo. E aí, esse caso do bode, ele é uma listéria, né? Então, a não pasteurização do leite de cabra, às vezes o sujeito acha que ferveu, matou os bichos, mas não. Pasteurização não é só ferver, você tem que ferver para uma determinada temperatura e uma certa duração de tempo, né? Então, aí o que está associado com contaminação de ovinos é uma meningite atípica, né? Por listéria. E aí o tratamento deve incluir ampicilina, certo? Aqui um caso clínico guiado, mulher de 29 anos que vem ao departamento de emergência após 2 dias de cefaleia, vômitos, fotofobia e desequilíbrio. Teve um episódio de febre baixa. Há 2 semanas dessa apresentação, realizou uma cirurgia de descompressão da fossa posterior devido a uma malformação de Chiari. Eu vou tentar mostrar para vocês depois o que é isso, mas é uma malformação em que as tonsilas do cerebelo descem pelo forame magno e se faz uma cirurgia descompressiva, né? Então, ela estava aí com um quadro desse quadro aí, ok? 29 anos depois de uma neurocirurgia, 2 semanas depois. Então, qual das seguintes opções é a mais correta diante do risco de infecção após uma craniotomia? Né? A infecção somente ocorre se a cirurgia for complicada por uma fístula licórica. A infecção ocorre provavelmente até 24 horas da cirurgia, provavelmente até 72 horas após a cirurgia, provavelmente até 1 mês após a cirurgia, ou o risco de infecção é praticamente zero 1 ano após a cirurgia. Eu sei que não tem uma interação aqui, mas é só para vocês pensar. E a resposta aqui nesse caso, a resposta correta é provavelmente até 1 mês após a cirurgia. Então, as meningites, após uma neurocirurgia, 1/3 delas ocorre na primeira semana, 1/3 na segunda semana e 1/3 após 15 dias. Geralmente não envolvem nível de consciência, né? Elas são mais lentas de acontecerem, como está descrito aí no caso. Algumas podem ocorrer anos após a cirurgia, apesar de ser mais raro. E a fístula licórica, ela aumenta o risco de infecção, mas não é um fator isolado nem determinante. Outros fatores são infecções de feridas e cirurgias com duração prolongada. Examinando a paciente, notou uma temperatura de 38,5, uma frequência de 90, uma PA de normal, 120 por 75, frequência respiratória normal, flexão e rotação lateral do pescoço muito limitada por dor, né? Isso aí às vezes acontece, a gente não consegue caracterizar um sinal direto de rigidez meníngea, mas aí você considera como se fosse, né? Então, vai depender muito ali do exame. Não foram identificadas lesões de pele e o restante do exame neurológico normal. Qual o próximo passo? Tomografia de crânio, dexametasona, esquema empírico para meningite bacteriana, consultar o infectologista, consultar o neurocirurgião ou análise do líquor. Isso aqui é para ficar espertão, porque o tratamento deve basear no quadro clínico, não pode ser postergado, ok? Para ficar aí na memória.
Na verdade, essa questão aqui também do contínuo tem uma crítica para essa questão, que é esse uso da dexametasona, que geralmente, hoje em dia, mais atualmente, se discute muito se deve utilizar ou não em casos de meningite associada a cuidados de saúde, né? Não acredita-se que não tenha um benefício da dexametasona. Mas a lembrança é para fazer o tratamento empírico com meningite o quanto antes, né? Você está lá no PSF, em Anagé, suspeitou o caso, você não vai transferir esse paciente sem tratar, não vai pedir exame nenhum sem tratar, você vai tratar primeiro. Quais dos micro-organismos são os principais? Bacterióides, fusbactério, entobacteriáceas, aspergilos, bacilos gram-negativos, estafilococcus, streptococcus, pneumoniae, estafilococcus, streptococcus e entobacteriácea. Então, essa é uma flora hospitalar, é relacionado com a cirurgia. Os mais comuns vão ser bacilos gram-negativos e estafilococcus, principalmente aí pseudomonas e entobacteriáceas, como os gram-negativos. Estafilococcus aureus e Staphylococcus epidermidis. Qual o antibiótico a ser iniciado? Atenção, reloginho. Nesse caso, o antibiótico vai ser diferente. Então, eu frisei muito lá no caso da meningite comunitária, o início de ceftriaxona e eventualmente ampicilina, mas quando é uma meningite hospitalar, você dá preferência de fazer meropenem e vancomicina ou meropenem e ceftazidime, Fortais, né? Então, é uma flora hospitalar, você deve incluir uma cobertura para pseudomonas. E aqui finalizamos essa breve aula, não quis me estender muito, assim, isso é capítulos e capítulos de livro, páginas e páginas, tem muito detalhe, e eu vou aproveitar para mostrar alguns exames de imagem. A galera do áudio aí tá me ouvindo? Sim, professor, tudo certo. E Felipe já chegou aí, não? Tô aqui dando risada dessa palhaçada. Bom, eu gosto muito aqui do Radiopedia, né? É um site de radiologia, tem casos, tem... Então, eu queria mostrar aqui primeiro a malformação de Chiari. Deixa eu dar um playzinho aqui nele. O cara que fala no YouTube, ele tem que ser blogueiro, pô. Aqui é um caso de Chiari. É domínio público, viu? Não é um caso meu, é um caso aí domínio público. Eu queria mostrar aqui o sagital T2. Isso aqui é uma criança. Aqui a gente pode passar a sequência. Essa é uma sequência sagital, né? E observem que a estrutura aqui do cerebelo, ela tá das tonsilas cerebelares, né? Essa parte flóculo nodular, ela tá descendo aqui em relação à linha que a gente traça aqui do clivos para o occipital, né? Então ele desce um pouco e eventualmente comprime aqui o bulbo e a parte inicial da medula espinhal. Às vezes aqui, como é o caso aqui desse Chiari tipo 2, pode estar associado com hidrocefalia e com siringomielia, né, que é uma cavidade de líquor na coluna. Aqui tem um axial, mostrando um pouco a hidrocefalia, que já está derivada, né? Você já vê que já tem um catéter aqui, né? No trajeto aqui dos ventrículos laterais. E lá embaixo, aqui não fica bom, não. É melhor ver no sagital, que é um aperto aqui nessas cisternas bulbares. O outro caso que eu queria mostrar é um caso aqui de meningite,
Deixa eu apertar o play aqui, cadê? Play. Deixa eu fechar esse outro aqui para não ficar carregada. Meningite aí, a rigidez de nuca e cefaleia num paciente asiático. Aqui a gente tem as várias ponderações de ressonância. Eu queria me voltar para essa aqui, que é o T2. Na verdade, aqui, deixa eu pegar deixa eu ver se tem um flare aqui. Não, vou pegar esse T2 mesmo. Aqui em cima, no lobo frontal direito, tem uma imagem aqui compatível com um edema giral, né? Nesse caso específico. E quando você vê o contraste, tem um contraste FER7, ele, na verdade, uma meningite é difícil de você ver assim um sinal na ressonância magnética. Esse aqui está com um pouco de artefato, mas seria basicamente um realce da meninge. Você vê que é bem discreto, assim, ó. Às vezes aparece dessa forma aqui, como você está vendo aqui no lobo frontal direito, perto dessa área, né? Então, aqui é a meninge espessada, que ela realça com contraste. Deixa eu ver se eu pego um sagital aqui para mostrar. Seria mais ou menos isso, tá vendo? Aqui do lado direito, né? Realçando com contraste. Aqui também tem um corte coronal. E você consegue ver aqui esse realce da meninge, né? Às vezes esse realce, esse aqui é um outro caso aqui de meningite tuberculosa. Deixa eu dar um play aqui. Esse realce, num caso aqui como tuberculose, num paciente aqui com HIV, esse realce às vezes pode ser na base do crânio, certo? Então aqui, deixa eu pegar aqui cadê? Aqui, axial T1, ele está carregando. Então aqui, ó, a base do crânio, você vê que ela está toda marcada, né? O espaço subaracnoide, né? Tá realçando o contraste. Isso aqui também é o espessamento da meninge nessa região. E por último, eu queria mostrar aqui uma herpes simples. Cadê? Aperto o play. E o herpes simples é para mostrar mais essa alteração do parênquima que eu tinha mostrado lá nas fotos. Isso aqui também tem que ser de alta suspeição e iniciar tratamento logo que acontece, né? Aqui é um axial flare, né? Dá para notar aqui que tem uma diferença do hipocampo e o giro parahipocampal direito para o giro parahipocampal esquerdo, certo? Então, isso aí é um sinal de que a direita aqui está edemaciada e é um sinal direto de meningoencefalite viral. É claro, assim, isso aí não é patognomônico de meningoencefalite herpética. Algumas outras encefalites ou até doenças infecciosas ou desmelinizantes podem ter essa apresentação. Mas com quadro clínico sugestivo, é de bom tom iniciar o tratamento. Ok? Então vamos lá para os comentários. Diga aí, doutor Felipe. Aqui é blogueiro, rapaz. Muito bom, véio. Parabéns. Além da aula excepcional, o seu desempenho aí de apresentador, de artista. Para quem não sabe, esse quadro aí no fundo é de autoria do Dr. Davi, que é um cara poliático, diversas aptidões. E se na neurologia não desistir, tem muitos outros caminhos aí de sucesso. Agora esse lado blogueiro aí, apesar de a gente se conhecer há muitos anos, é novo para mim. Cadê? Põe aí no chat as perguntas. Eu não tenho muita, assim, comentários, assim, nada para, obviamente, para corrigir, só uns comentários, assim, de coisas que eu queria chamar a atenção. Tem muito pessoal aí acadêmico e tal. O Davi falou uma coisa que
às vezes a gente esquece, a gente sempre pensa em meningite com essa tríade, né? Febre, cefaleia e rigidez de nuca. E ele mostrou um dado muito interessante que talvez metade dos pacientes não tenham a tríade clássica. Então, realmente, quando a gente fazia residência, a gente vai falar de residência, e nosso chefe dizia uma coisa que eu levo para a vida. Ele falava assim que o LICO é o hemograma do neurologista. De fato, eu sempre falo isso com os meninos na faculdade, que a gente dificilmente se arrepende de ter feito um LICO, né, Davi? Não sei se você já se arrependeu alguma vez, mas Sim, não é. a capacidade de não fazer deixa passar muita coisa, é um exame muito, muito útil, pouco mórbido, e acho que a gente indica pouco, subindica o LICO, e talvez seja até uma brecha na formação, e eu estimulo vocês, estudantes aí, que tiverem a oportunidade de treinar, ganhar essa habilidade de coletar LICO, é muito útil. Seguramente é muito mais simples do que fazer um acesso central, muito mais simples do que passar uma PAM, infinitamente mais simples do que entubar, e muito menos mórbido, com muito menos risco, que as pessoas saem da faculdade sabendo fazer isso tudo, e com receio de fazer uma punção lombar, que é uma coisa que não tem nenhum sentido. Eu queria contar duas histórias anedotais para chamar a atenção de dois dados que indicam etiologias de líquor. Quando a gente estava no São Rafael, tinha uma médica que fazia só líquor. Ela era licorologista. E tem algumas histórias anedotais assim, que eu acho muito engraçado. Uma, o Davi falou das meningites crônicas, né? Eu lembro uma vez que a gente chamou ela para fazer um líquor, ela puncionou, tirou a mandril da agulha e viu claramente um líquor hipertensivo. Viu que gotejou rápido, nem mediu a pressão no olho mesmo. Aí, rapaz, esse líquor aqui tá hipertensivo. Isso daí deve ser uma meningite criptocócica. E aí, quando viu o líquor cheio de criptococo. Então, esse dado de meningite com sinais de hipertensão intracraniana, sobretudo numa meningite mais crônica, mais arrastada, alguém perguntou de meningite por fungiaides. Esse dado da hipertensão intracraniana é um dado que deve indicar muito meningite por fungo. A gente deve valorizar. Meningite com muito papiledema, com muita hipertensão intracraniana, é uma pista. Um outro caso que eu acho também anedotal, também da minha vivência de residência, eu estava de sobreaviso plantão de enfermaria de tarde, e aí tinha um paciente com uma mastoidite, e aí fez uma alteração de nível de conhecimento, e aí a Conceição foi lá e fez uma punção lombar também. E aí uma coisa que a gente não presta atenção, e o livro não ressalta isso com a devida importância, é olhar o aspecto do líquor. A gente acha que o líquor é só esperar o laboratório, mas o aspecto do líquor é importante, né? Então, eu falei para vocês uma história anedotal da pressão, e a história anedotal foi essa. Ela olhou o líquor, balançou, assim, acho que deve dar esse caso. Falei, rapaz, o líquor tá todo. Ela olhou assim, deve ter umas 1000 células, isso aí é realmente bacteriana mesmo. Aí passou algumas horas, a gente viu o líquor no sistema, tinha 1024 células. E obviamente, já estava usando antibiótico. Então, eu acho que essas pistas são outras. A pista obviamente, um líquor turvo, um líquor hipertensivo, as meningites mais crônicas, sobretudo com envolvimento de nervos cranianos, pensar nas meningites de tuberculose de base de crânio. E eu acho que essas são os highlights aí que eu penso de líquor, que são coisas que eu acho que às vezes não são tão ressaltadas no texto, quando a gente lê sobre o líquor. São histórias aí que eu lembro muito da época da residência. Essa questão do fungos, geralmente quem tem doença fúngica, meningite ou pulmonar, tem alguma alteração, na maioria das vezes, imunossupressão, né? E aí pode ser neoplasia, uso de corticóide, o HIV, isso aí você tem que sempre procurar. A exposição por fungos, ela geralmente ocorre em trabalhador rural, dependendo de alguns fungos, mas tem fungos de animais, tipo a criptococose, animais urbanos, que eles são mais comuns. O líquor, nem sempre a gente consegue fazer PCR ou teste de látex para todos os fungos ou bactérias, ainda mais no nosso meio, a gente tem dificuldade. Então, o teste que é habitualmente feito é o da tinta da China, né? Que ele tem uma sensibilidade intermediária, mas nem sempre consegue excluir. Então, se você tiver características de baixa de glicose, celularidade no paciente com HIV, geralmente a gente vê fazer tratamento empírico amplo, né? Trata tudo aqui, como se diz. Tem uma questão também que eu ia comentar. Tem uns dados de líquor, tipo lactato, que fala muito a favor de infecção bacteriana, principalmente nosocomial, assim, após cirurgia.
após cirurgia, escolher o líquido lactato tiver aumentado, isso aí é um bom indício de que esse líquido tá infectado. Ô, Davi, na sua revisão, você viu alguma coisa sobre, assim, pacientes com meningite asséptica, assim, muito sintomático, mas sem encefalite na ressonância, com relação a, eventualmente, indicação de antiviral, assim, paciente que não tem epiléptica, não tem um padrão de uma encefalite, tem só, em algum caso, assim... O que eu vejo é fazendo mesmo. Eles fazem muito frequentemente e geralmente, assim, suspendem após o PCR dos vírus, né? Mas a dificuldade que a gente tem aqui no nosso meio é fazer PCR, né? De vírus, assim, fazer para vários vírus. Mas pelo que eu li assim, é pecar por excesso mesmo. Trata para tudo. Entendeu? É o que a gente geralmente faz. A não ser que você tenha, assim, sei lá, o PCR é o vírus tal e pronto, né? Então, mas geralmente teve um caso recente em hospital agora que foi um Guillain-Barré, na verdade, que o cara tinha, só que tinha 30 células no líquor, com predomínio de linfomono, e tinha proteína de 300, né? E o sujeito tinha uma fraqueza muscular aguda. E aí eu colhi esse líquor e sugeri colocar antibiótico e antiviral, entendeu? E na verdade era um Guillain-Barré mesmo. Assim, depois fez ressonâncias e tal e tal. E aí era um Guillain-Barré, só que a gente ficou preocupado com um pouco a mais de célula, assim, geralmente Guillain-Barré tem celularidade normal, né? O cara tinha 30 e poucas células. E um outro cenário que eu acho, assim, desafiador é um paciente com um quadro de alteração de memória, alteração de nível de consciência, assim, mais um pouco arrastado. Eu já tive encefalite límbica, mas que Sim. você faz uma ressonância, tem uma alteração de sinal do lobo temporal, que as alterações de imagem elas se superpõem, né, dos quadros de paraneoplasia e encefalite por herpes. E às vezes num quadro agudo, aí você interna e fica naquele dilema, posso ou não pulsar? Quando você não tem um tumor primário determinado, assim, a gente acaba ficando naquelas, pô, faz a ciclovir todo antes de pulsar, ou, sabe? O PCR demora para chegar, vem um líquido, às vezes, inflamatório também. Eu tenho adotado uma conduta assim que, se não tiver chocado, uma coisa assim muito grave, ou se for infecção bacteriana secundária, eu tenho a tendência de fazer a ciclovia e pulsar mesmo. A não ser que seja assim um paciente Todo dia muito já infectado, muito pulsa, inflamado. faz uma semana, espera chegar. Como é que você tem feito? Eu digo, isso é uma coisa que eu acho Não sei, eu acho que varia aí. Acho que varia de caso para caso, não tem uma resposta, não. Acho que cada caso é um caso. difícil mesmo. Mas eu tenho essa dúvida, já tive alguns casos nesse cenário aí, e essa decisão de quando iniciar a pulsoterapia. E... O quadro sugestivo do é uma paraneoplásica. Sim. Mas em relação à infecção, o que eu vejo mais é um tratamento empírico forte, assim. Quando penso em meningite, eu vejo a galera jogando duro, assim. Ceftriaxona, ampicilina, aciclovir. Nos Estados Unidos, na verdade, eles usam vancomicina associada, que a gente não tem o costume de fazer aqui, porque a gente até não sabe nem qual é a flora hospitalar da gente, né? Mas lá eles partem do pressuposto que o Streptococcus, o pneumococcus é resistente ao Rocephin, né? Se não fizer vancomicina. É isso, velho. Bom, velho. Parabéns pela revisão. É um tema Beleza. de muita relevância para qualquer especialista, né? Qualquer pessoa que quer ter um diploma de médico e ter um carimbo, é fundamental
com essa meningite, né? Doença grave, de alta mortalidade, que a intervenção médica precoce é muito importante. Todo mundo que vai dar plantão de emergência, né? Acho que não é uma doença do neurologista, né? Talvez. E mereça mesmo uma ênfase maior no currículo da graduação, que a gente vê pouco, na verdade. Eu na minha experiência como médico, antes de fazer residência, eu não colhia o líquor, por exemplo. Eu tinha medo. Se eu tivesse sozinho um plantão assim, eu não tinha nem a habilidade, nem... Eu não desenvolvi essa habilidade, nem tinha essa coragem, na verdade, né? Mas isso aí tem que ter, tem que perder esse medo, na verdade, que é um procedimento muito seguro, né? O pessoal cria um mito, né? De que é difícil e de que pode lesar alguma estrutura nervosa, digamos assim, ou a medula, ou a raiz, né? E assim, esse tipo de consequência, ela é muito pequena, muito mínima, né? Assim como hematoma ou infecção secundária também é muito pequena. Então, é isso aí que você falou, é melhor que um catéter, que uma PAM, que qualquer outra coisa. Com certeza a frequência de complicações, a gravidade de complicações é menor, né? Tipo assim, todo mundo que faz muito acesso central uma vez na vida vai ter um pneumotórax. Todo mundo que eu conheço que faz Sim, muito sim. momento. Mas eu nunca tive uma complicação de líquor. Não sei se você já teve. Não, Abscesso, nunca tive. Nunca tive. oral, uma Nunca coisa tive. dessa. Nunca tive. Dor de cabeça Eu já acidentei alguns líquor, né? Alguns exames de líquor, assim. Acidentar é assim, quando a gente funciona um vaso no trajeto e vem um pouco de sangue no líquor. Isso aí, eventualmente, pode acontecer. Isso atrapalha um pouco. Contraindicação do líquor, basicamente, é se tiver alguma infecção na pele, ali no lugar, plaquetas ou discrasias sanguíneas muito graves, hipertensão intracraniana não é bom não, aí realmente, se o paciente tiver algum déficit neurológico, alguma suspeita de hipertensão craniana, assim, eu também nunca vi complicar isso não, já vi algumas punções com déficit, com hipertensão intracraniana, que nunca vi complicação de herniação, nunca vi essa complicação assim de herniação, mas ela existe. Não sei se você já... Uma coisa que eu vejo os meninos falarem muito, discutindo na aula, é que as pessoas têm essa ideia de que hipertensão intracraniana per si seria uma contraindicação por líquor, e só é uma contraindicação se a hipertensão intracraniana for decorrente de uma lesão por efeito de massa, porque o que acontece é que a cavidade craniana ela é compartimentalizada, então tem um compartimento supratentorial, infratentorial e a foice. Então, se você tem uma lesão com efeito de massa em um compartimento desse, tem um gradiente de pressão entre um compartimento e outro, e quando você tira líquor, se altera esse gradiente, pode herniar. Então, um paciente, por exemplo, com meningite, que tem hipertensão intracraniana, não tem efeito de massa, então ele tem porque não está absorvendo líquor. Então, fazer um líquor nesse paciente, drenar líquor, diminuir a pressão intracraniana, é eventualmente até terapêutico. Assim, diminui a dor de cabeça, diminui o papiledema, diminui o risco de perder a visão. A gente faz isso em meningite criptocócica, com hipertensão intracraniana refratária, faz função variada. Inclusive, pacientes com, por exemplo, com pseudotumor cerebral, que tem hipertensão intracraniana, papiledema, a punção lombar é feita para confirmar a pressão intracraniana e medir a pressão e ter um parâmetro de acompanhamento. Então, existe esse conceito de que hipertensão intracraniana é uma contraindicação ao líquor. Isso é verdade se a hipertensão intracraniana for decorrente de uma lesão expansiva com efeito de massa. Então, eu diria que a hipertensão intracraniana é contraindicação se você não tiver tomografia. Mas hipertensão intracraniana com tomografia normal, com exame de imagem normal, sem uma lesão expansiva, não é contraindicação para fazer líquor de jeito nenhum. Mas, na minha opinião, não sei se Não, acho isso aí também. Inclusive, assim, eu já vi alguns pacientes de HIV que tem toxoplasmose, por exemplo, e que tem lesões com efeito de massa, e eu já vi algum desses pacientes escolher líquor, eu nunca vi complicação de herniação, não. Tudo bem que eram efeitos de massa pequenos, assim, não era efeito de massa exagerado. Mas eu acho que é isso aí, eu acho que hipertensão craniana também não é contraindicação, não. E se você tem uma suspeita e tiver uma tomografia, melhor, é mais seguro. Mas não. Discrasia sanguínea e queda de plaqueta pode provocar algum hematoma no lugar da punção ou hemorragia, né? Mas também é muito raro, né? Muito, muito incomum.
E qual a sua opinião sobre líquor sem tomografia? Um paciente sem alteração focal dos exame neurológico e sem hipertensão craniana. Eu faço, tranquilo, sem medo. Faço sem medo. Faço sem medo de ser feliz. Não vejo problema nenhum, não. É um procedimento muito seguro, né? Muito seguro. Eu confesso que eu tenho medo. Eu acabo pedindo imagem para todo mundo antes e tal. Não, depende muito do caso, mas em geral, se não tiver déficit focal, nem tiver alteração de consciência, assim. Tem papiledema. Papiledema, uma alteração de consciência, assim, mais chamativa, eu colho sem exame de imagem mesmo. E se tiver efeito de massa, essa é a contraindicação com relação à punção suboccipital versus lombar? Pois é, eu não faço não. Efeito de massa eu trato empírico. Aí eu não faço nem suboccipital, nem lombar. É porque lombar, a coluna é o que o Felipe tá falando, em lombar, a coluna de peso do líquido é maior, né? Suboccipital é menor. E geralmente eu faço líquido deitado, eu não faço sentado, não. A maior parte das vezes eu acho mais confortável fazer deitado. Muito bom. Então, tem só as coisas controversas aí. Vai de cada caso.